Olá, tudo bem? Eu sou o professor Kleber Silva e na aula de hoje vamos falar sobre programação de computadores. O objetivo dessa aula é a gente apresentar os conceitos iniciais sobre programação de computadores, tá? Bom, e o que é programar? Programar nada mais é do que é software, que é sistemas, tá? E como que a gente faz isso? Através de uma linguagem de programação, a gente dá instruções para o computador realizar determinadas funções, tá? Então o objetivo da aula de hoje é a gente apresentar esses conceitos iniciais, tá? E também, partindo do princípio que todo software, todo sistema manipula dados, seja eles dados de entrada ou dados de saída, tá? As linguagens de programação, né, o seu software, na verdade, ele tem que permitir com que entre e saia dados, tá? Então, geralmente, um programa, na verdade, em um dado entra, a gente processa esses dados e gera uma saída, tá? Assim, o objetivo da aula de hoje é a gente apresentar conceitos, tá? Comandos de saída de dados, comandos de entrada de dados e o conceito de variáveis, tá? Bom, na aula de hoje, vamos utilizar a linguagem de programação Python. Quando você está no Python, tá? O Python já vem com uma IDE. O que é uma IDE? IDE é um ambiente, tá? Que permite você codificar, tá? Então, você pode baixar o Python, pode vir aqui na sua lista de programa, digitar IDE, que vai aparecer aqui para vocês podem abrir, tá? Aqui, a gente já consegue programar aqui mesmo, tá? Por exemplo, eu posso dar 2 mais 2 aqui e dar um Enter, e já me dá o resultado 4, tá? Certo? Bom, eu posso digitar 2 mais 2 aqui, né? Mas só que eu quero pegar um documento, tá? Então eu posso vir aqui, ó, New Documentos, e vai abrir uma nova janela para mim que eu posso programar de forma mais estudada, de forma melhor, tá? Bom, então vamos ver o primeiro comando, o comando de saída de dados, tá? Como é o comando de saída de dados? Como é que vai aparecer uma mensagem para o usuário, algum dado? Como é que é isso, tá? A partir do comando print. Eu vim aqui, eu coloco print, tá? Print, abre e fecha parênteses, tá? E agora eu vou colocar aqui, ó, aspas, tá? Então, porque eu vou digitar uma mensagem de texto, todo conjunto de caractere tem que estar entre aspas, tá? Então, eu vou colocar aqui, olá mundo, tá? E vou executar, tá? Vou salvar aqui. Vou vir aqui numa pasta, vou vir aqui em documentos. Olá Python, eu vou colocar olá 1. Vou vir aqui em run e vou executar. Feito isso, ele vai voltar para a IDE, tá? E vai aparecer aqui, ó, olá mundo, né? Então, a gente já fez o nosso primeiro programa, tá? E aqui, percebendo essa mensagem restart, ele só reinicializa o ambiente, tá? Mas é uma mensagem da própria IDE, tá? Mas perceba que o olá mundo saiu, tá? Então, já criamos nosso primeiro programa, tá? Bom, o próximo conceito que eu vou explicar agora é o conceito de variáveis e tipo de dados, tá? Bom, o que é uma variável, tá? Uma variável nada mais é do que uma caixinha, tá? Onde a gente armazena o dado, tá? Eu falei para vocês, todo programa, né, todo software, sistema manipula dados, tá? Então, se ele vai pedir um dado para o usuário, tá? Eu tenho que ter uma maneira de armazenar esses dados, tá? Então, variáveis nada mais é do que caixinhas, tá? Então, por exemplo, vou voltar aqui pro programa, eu vou criar uma caixinha idade, tá? Então, como é que eu crio essa caixinha? Eu simplesmente coloco a palavra idade, tá? E pronto, já criei uma caixinha, tá? Vou criar uma caixinha com a palavra nome, tá? Já criei uma caixinha para armazenar o nome. Vou armazenar uma caixinha para armazenar peso, tá? Vou armazenar uma caixinha para dizer se essa pessoa é solteira, é casada ou não. Então, casado, tá? Bom, feito isso, graficamente, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo isso daqui graficamente, eu estou criando caixinhas, tá? Eu estou vindo aqui, ó, estou criando uma caixinha. Criei uma caixinha, criei outra caixinha, criei outra caixinha, criei outra caixinha, tá? Então aqui, para essa caixinha aqui, eu dei o nome de idade, Para essa outra caixinha eu dei o nome de peso, nome, né? Dei o próprio nome. Para essa outra caixinha eu coloquei o nome de peso. Então, e para essa outra caixinha aqui eu coloquei casado. Tá? Bom,
Agora, o que acontece? Graficamente, o que está acontecendo é isso aqui, tá? Eu criei caixinhas onde eu consigo armazenar dados. Vamos supor que eu quero armazenar o dado em idade. Como é que eu armazeno esse dado? Né? Através de uma atribuição, tá? Eu coloco o nome da caixinha, igual, e o valor que eu quero colocar. Então, por exemplo, eu vou colocar a idade 18, tá? Fazendo isso daqui, o que eu estou fazendo? Tá? Eu estou pegando o número 18 e colocando dentro dessa caixinha. Graficamente, eu estou vindo aqui, ó, e colocando o 18 dentro da caixinha, tá? Então, variáveis são caixinhas, né, porções de memória que armazenam os dados, tá? Então, aqui também, aproveitando, eu vou colocar, tá, um dado em nome. Nome, tá, é o conjunto, um dado do tipo string. Dados do tipo string eu tenho que colocar entre aspas duplas, tá? Então, por exemplo, Kleber, tá? Fazendo isso daqui, o que eu tô fazendo? Pegando a palavra Kleber e colocando dentro dessa caixinha. Então, eu tô vindo aqui, ó, e colocando Kleber, tá? Mesma coisa o peso, né? Eu tô fazendo uma atribuição, tá? O que é atribuição? Colocar dado dentro da variável, 4.75, tá? Casado, true, tá? Então, vou vir aqui, peso, graficamente 4.75 e casado, true, tá? Aqui também eu vou aproveitar, tá, para introduzir o tipo de dados, tá? Então, toda linguagem de programação tem um conjunto de tipos de dados que ela manipula, tá? Python a gente tem o tipo de dados inteiros, tá? Que só são números inteiros, números que não possuem parte fracionária, né? Como, por exemplo, idade, né? 14, 18, 22, menos 1 milhão, menos 2 milhões, não tem parte fracionária, tá? Conjunto de string, tá? Que é um conjunto de caracteres, tá? Pode ser nome, pode ser nome de rua, tudo conjunto de caracteres. A gente tem um tipo de dado, o tipo de dado float. Float, perceba, ele é um tipo de dado numérico, tá? Eu consigo armazenar números, mas só que o float eu consigo armazenar, tá? Tipo de dado que tem parte fracionária, tá? Então eu vou colocar aqui do lado, tá? Só para colocar aqui, tá? Então aqui int, só para vocês entenderem. String, float, tá? E o último, ele é booleano, tá? Então, o tipo de dados, né? A gente tem dois tipos de dados numéricos. O inteiro, que vai armazenar números inteiros sem parte fracionária, os tipos de dados floats, né, ou booleanos, tá, que armazena a parte fracionária, então 4.75, 200,800, 900,72, tá, que tem partes fracionárias. Dados que armazenam caracteres, tá, que a gente chama de string, e dados que armazenam apenas dois valores, verdadeiro, true, ou face, tá? Que a gente chama de booleanos, tá? Bom, aqui, né, eu vou deixar só tá? Vou deixar só a idade, tá? Certo? E eu posso imprimir, tá? E o que eu posso fazer também, que interessante, eu posso vir aqui, vamos supor, né, graficamente tá aqui, né, tá assim, né? Eu apaguei essas outras variáveis aqui, tá? Essas outras variáveis não existem, tá? Tá a idade 18. Mas vamos supor que eu alterei, ou errei, eu quero colocar a idade, errei, 25. Então o que eu faço? Eu faço novamente uma atribuição, eu sobrescrevo o valor. Então eu venho aqui, ó, idade é igual a 25. Fazendo isso que eu tô fazendo, tô vindo aqui, ó, e colocando 25 em cima do 18, tá? Sempre vai prevalecer a última atribuição, tá? E o que eu posso fazer? Eu também posso imprimir o conteúdo de uma variável, tá? O conteúdo que está dentro de uma caixinha. Eu posso vir aqui, ó, print idade, tá? Se eu imprimir isso daqui, o que vai acontecer? Ele vai imprimir o conteúdo, o que está dentro da caixinha idade, 25, tá? Então eu vou salvar e vou executar. 25. Posso ainda imprimir uma mensagem e o conteúdo de uma variável, tá? Então, por exemplo, como é uma mensagem, tem que estar entre aspas, então, a idade vírgula, a variável, tá? Então, vou salvar e vou executar, vou apertar F5, e vai aparecer, né, olá mundo, né, porque eu ainda estou com essa mensagem aqui, tá? E vai aparecer a idade 25. Interessante, tá? Comentar que a execução de um programa é sempre linear, tá? Então é de cima para baixo. Então eu vou executar essa instrução primeiro, depois essa, depois essa, depois essa,
certo? Bom, então já falamos sobre o comando de saída de dados, já falamos também sobre variáveis, sobre tipo de dados. Agora falta falar sobre o comando de entrada de dados, tá? Eu vou apagar aqui. Para entrar o dado, tá, a gente pode utilizar o comando input, tá? Input. O comando input, ele vai solicitar um dado do usuário, tá? Ele vai pegar um dado do teclado, tá? Então vamos supor que eu quero, bom, eu fiz alguns exercícios aqui, tá? Então aqui esse primeiro, tá? Bom, primeiro, cria um programa em Python que solicite o nome e uma idade, tá? De uma pessoa e imprima na tela. Então eu vou fazer aqui o nome, tá? Bom, se eu vou solicitar para o usuário, tá? Solicite para o usuário, eu vou ter que utilizar um comando, tá? De entrada de dados, vou usar o input. Bom, se o usuário vai digitar o nome e a idade, eu vou ter que criar duas variáveis, uma para armazenar o nome e uma para armazenar a idade do usuário, tá? Então eu venho aqui, eu vou criar uma variável nome e vou criar uma variável idade, tá? Só que como eu vou pedir para o usuário imputar o usuário digitar o dado, o que eu vou fazer? Eu vou colocar nome é igual input, tá? E a mensagem que vai aparecer para o usuário, tá? Então, insira o nome. Vou fazer a mesma coisa para a idade, tá? Então, input, insira a sua idade, tá? Bom, só que idade é do tipo de dados numérico. O input ele sempre pega do tipo de dados caractere. Então o que vai acontecer é que eu preciso fazer uma conversão. Eu preciso pegar o caractere que foi digitado pelo usuário e converter para inteiro, tá? Então eu vou usar aqui, ó, vou colocar int, abro e fecho aqui, tá? Então ele vai pegar o que o usuário digitar, um caractere, e vai converter para inteiro, tá? Eu posso usar o int e posso usar o float, tá? Então, o usuário vai digitar algum caractere e vou converter para números decimais, tá? Mas nesse caso aqui, idade é número inteiro, então vou converter para int, tá? Bom, eu posso vir aqui agora e posso imprimir esses dados. Então, eu vou vir aqui, ó, print, o nome digitado foi, vírgula, tá? E a variável, nome. Também posso vir aqui, ó, print, a idade digitada foi idade, tá? E vou salvar e vou executar. Insira a sua idade, tá? Então, eu insiro o seu nome. Então, eu vou inserir o meu nome aqui, Kleber. Agora, perceba quem está perguntando para o usuário, tá? O usuário está imputando o dado. Insira a sua idade, 18. Agora, apareceu aqui o print. O nome digitado foi Kleber, a idade digitada foi 18, tá? Uma coisa interessante, tá? Que a variável, tá? Então, se a gente fosse fazer graficamente, tá? O que estaria acontecendo? Eu estaria criando, tá? Uma variável aqui. Tá? Nome, ia criar outra variável idade, então essa é uma variável nome, e outra variável idade, e o usuário ia digitar, né? Por exemplo, no caso eu executei Kleber, então Kleber ficaria aqui nessa caixinha, e 18 ficaria nessa caixinha aqui. E depois eu ia imprimir, ia pegar o conteúdo dessas variáveis, dessas caixinhas, tá? Kleber e 18, e imprimir junto com essa mensagem, tá? Bom, é interessante falar que quando eu crio, tá, o nome da caixinha, tá, o nome da caixinha, eu não posso ter algumas regras para criar, tá, eu sempre crio com letra minúscula, não posso começar por número, tá, tem que começar por um caractere, pode ser seguido de número, pode, tá, e não posso usar caracteres especiais, como arroba ou hashtag, tá. Bom, acredito que os conceitos iniciais, tá, foram esses, tá? Então, só para fazer uma síntese, tá? Nessa aula a gente falou sobre comando de entrada de dados, tá? O input. Falamos sobre o comando de saída de dados, o print. Falamos sobre o conceito de variáveis, tá? Que é uma porção de memória onde armazenam dados, tá? E também falei
a respeito do tipo de dados, tá? Que a gente tem dois tipos de dados para numéricos, o int, o float. Para caractere temos o string e para booleanos temos, tem um bool, né? Que armazena verdadeiro ou falso. Bom, a princípio foi isso nessa aula, espero que tenha gostado. Convido vocês para assistir as próximas videoaulas e acessar o material. Obrigado!